falando sobre o aniversário da cidade. Mais uma reportagem especial de Fernando Martins no Jornal da Manhã. São Paulo completa nesta sexta-feira 465 anos. A história, repleta de feitos e realizações, fez com que nos tempos de hoje mais de 12 milhões de pessoas vivam na metrópole. Isso sem contar os milhares de turistas e a população da Grande São Paulo que trabalha e visita a cidade diariamente. Com isso, é mais que necessário pensar em ações para o presente e desenhar o futuro, de modo que o crescimento seja ordenado e com igualdade. Claro que pode parecer um desejo utópico, mas autoridades públicas e o setor privado estão pensando nesse caminho. Se a pujança econômica, comercial e turística enche os olhos, a cidade também sofre com gente marginalizada e que não tem acesso aos serviços mais básicos. Daniel Annemberg, secretário de Inovação e Tecnologia da capital paulista, aponta que o desafio atual e dos próximos anos é pensar em uma cidade mais inteligente e humana. Nós temos uma infraestrutura ainda de muitas décadas com problemas e que não dá mais para pensar só no imediato. A gente precisa pensar o que a gente vai deixar de legado na cidade para o futuro e como pensar essa cidade para ela ser cada vez uma cidade melhor para se viver. Porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente precisa ter uma cidade mais humana e para isso temos que usar toda a tecnologia possível. Para Daniel Annemberg, a tecnologia deve ser o meio para alcançar as pessoas que mais precisam do poder público, com o foco de garantir qualidade de vida, desburocratização e transparência na gestão da cidade. Para isso, a Prefeitura pensa em 3 pilares. Em primeiro lugar, simplificar o acesso da população aos serviços. Depois, facilitar a gestão da mudança de processos na Prefeitura. O terceiro ponto, explica o secretário Annemberg, é melhorar a infraestrutura digital de São Paulo com ampliação ao acesso da internet Wi-Fi, telecentros e laboratórios públicos de inovação digital pela cidade. Melhorar o SP 156, a gente implantou o Descomplica, que é a melhoria das praças de atendimento ao cidadão, uma espécie de poupa-tempo municipal, o Empreenda Fácil, que é para simplificar a abertura e fechamento de empresas e vários outros procedimentos justamente para melhorar o atendimento ao cidadão. Por exemplo, na saúde, o Agenda Fácil, para agendar à distância via um aplicativo para a pessoa que quer usar o posto de saúde. Ela não precisa ir ao posto de saúde para agendar. Carlos Afonso Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, endossa que o futuro passa pela formação de uma cidade inteligente para melhorar o espaço urbano. No entanto, o especialista aponta que isso é construído com os dados de cada cidadão e como isso será efetivamente realizado pela administração pública. Quando a gente pensa no futuro das cidades, é bom a gente entender que esse futuro passa por mais acesso, armazenamento e tratamento de dados. E aí a pergunta que fica é, esses dados, grande parte das vezes, vão ser dados pessoais. Será que na gestão do espaço urbano vai se fazer um equilíbrio entre a privacidade e a proteção de dados do cidadão e a melhoria para o espaço urbano que a administração pode, porventura, querer fazer? Mas ainda falando no presente, o paulistano mostra ver melhoria na qualidade de vida. Isso é o que diz a pesquisa feita pela rede Nossa São Paulo e divulgada esta semana. Ainda que pouco, a satisfação de quem vive na capital saltou de 6 para 6,3 pontos em uma escala de 0 a 10 entre 2017 e 2018. No entanto, o tema que mais incomoda o paulistano ainda é a saúde, área usada por 86% dos entrevistados, mas avaliada negativamente por 56% deles. Ainda há muito o que caminhar, mas o importante é saber que para isso, São Paulo não para. São Paulo não para e são os grandes desafios, esse desafio tecnológico que o Annemberg falava, que ele já foi inclusive, né, professor? O presidente, na verdade ele era diretor do Detran. Sim. Que quando o Detran fez aquela migração saindo da segurança pública e indo para a Secretaria de Gestão do Estado. Que foi uma boa medida, não sei se foi na gestão Serra, se não me engano, ela foi uma medida importante, boa medida. Hoje mesmo o prefeito conversando conosco deu números que são assustadores, né? São Paulo tem 15 mil ônibus, tal. 1/3 da população de São Paulo usa as calçadas como meio de deslocamento.
Um terço, que as pessoas vão trabalhar a pé, vão para suas casas a pé, para escolas, um terço. E nós não temos calçadas decentes, tal, tudo que nós conversamos. São os desafios que os gestores têm e têm de enfrentar. Mas uma coisa que eu insisto aqui, não é um slogan, nada disso, mas São Paulo é a cidade do trabalho, das oportunidades. São Paulo é uma cidade que recebe a todos, migrantes e imigrantes. E a história de São Paulo mostra isso. Não é um discurso vazio, tal. Desde das últimas 2 décadas do século XIX, quando São Paulo realmente se transforma em São Paulo. É bom lembrar, em 1876, quando foi o primeiro centenário da independência dos Estados Unidos, tem uma exposição nos Estados Unidos. O Brasil, o único chefe de Estado estrangeiro convidado foi Dom Pedro II, e lá foi. É a segunda viagem quando ele sai do Brasil. A primeira foi em 1871. Então, em 76 ele foi aos Estados Unidos, depois foi à Europa. E chegando depois, se não me engano, até a Terra Santa, acho que nessa, depois ele faz uma terceira viagem. Mas o que interessa é que nos Estados Unidos, e tem trabalho sobre isso, tal, foi lá que o Grambel, conheceu o Grambel, tudo aquilo, etc, tal, mas cada província de São Paulo tinha um pavilhão do Brasil, cada província fez um livro. O de São Paulo, a província foi feito pelo Joaquim Floriano, que muitos conhecem como nome de rua, né? O Joaquim Floriano fez. E pegando dados aproximados de 1875. Naquele momento, portanto, já estamos por último quartel do século XIX, a cidade mais populosa da província de São Paulo não era São Paulo, era Taubaté. Taubaté. Porque o café estava entrando pelo Vale do Paraíba Fluminense, Paulista, e aí que vai subindo em direção, vai passando Campinas, Rio Claro, vai abrindo, né? O café vai... Então, São Paulo é do finalzinho do século XIX, é aí que a cidade explode. Então, uma cidade, nesse sentido, tem 130 anos aproximadamente, né? Que é da grande cidade. Até então, era um núcleo mais profundo, mais pro interior dos portugueses aqui na América Portuguesa, a cidade de São Paulo. Castro Alves, quando aqui estudou em 1868, Castro Alves escreveu em São Paulo o Navio Negreiro. Aqui em São Paulo, ele declamou no dia 7 de setembro. Foi aqui, né? Era um burgo de estudantes, não tinha nada, o pessoal reclamava, cidade desabitada, pouca gente. Então é o finalzinho do século XIX. Nós estamos agora em 2019, portanto nós estamos falando de cerca de 130 anos de história e tal, e você tem uma explosão, e é desorganizada. Em certo momento a cidade cresceu de forma organizada, depois acabou se atropelando, tal. Por isso que não é fácil colocar a cidade em ordem. Agora, é várias São Paulos também, né? Quer dizer, é uma cidade que tem uma pluralidade também no campo urbanístico, da circulação de pessoas. O legal mesmo, acho que a satisfação de todos nós que moramos e trabalhamos em São Paulo, independente se aqui nascemos ou não, é poder circular livremente, com segurança, andar pela cidade, porque, olha, é difícil encontrar no mundo, por exemplo, um centro gastronômico como São Paulo. É difícil, não creio que é uma cidade no mundo com tanta pluralidade como São Paulo.